E café. Boa noite, pessoal. Bom, hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o crescimento do mercado gamer durante a pandemia e falar de algumas tendências para o futuro. Eu sou a Danuta Ferreira, eu trabalho com marketing digital há mais de 14 anos e atualmente eu faço meu trabalho como mídia. Então eu trouxe esse tema porque é um tema que eu acho que tem crescido muito e que eu acho importante, inclusive na questão de anúncios. Então o meu tempo é curto, mas eu vou fazer uma apresentação minha para vocês, bem rapidinho, para começar a conversar sobre esse tema. Pode passar. Aonde que eu aperto? Tá. Bom, quem é Danuta Ferreira? Eu sou a mãe do Kael. A última vez que eu palestrei aqui na Campus Party, eu estava grávida do Kael, que hoje está aqui me assistindo. Essa é a parte que eu mais gosto da vida. Eu sou a madrinha do Zay e da Maria, que também estão aqui me assistindo. Eu sou irmã de várias pessoas, porque meu pai adorava fazer filho, então eu tenho 8 irmãos. 3 deles estão aqui me assistindo. Eu sou amiga de várias pessoas muito loucas. Eu sou uma deusa, porque eu participo de um grupo de deusas aqui de Brasília. Capricorniana e workaholic, apesar de dizerem que não tem nada a ver com o meu signo, eu acho que tem muito a ver. Palestrante, a minha primeira palestra foi... Bom, a minha primeira palestra foi em 2010 e desde então é uma coisa que eu gosto demais de fazer. Hoje, para palestrar aqui, depois de 2 anos sem palestrar presencialmente, eu falando para alguns amigos que eu estava nervosa com a minha palestra. E as pessoas me perguntaram, mas eu achei que você tirasse isso de letra. E eu falei, tiro. Mas sabe quando você ama uma pessoa, toda vez que você vai vê-la, parece que é a primeira vez e dá aquele frio na barriga? É a mesma coisa quando eu vou palestrar. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu palestro, eu dou alguns treinamentos. Esse daqui foi um treinamento de marketing político digital que eu dei em Campinas. Eu fui convidada às 19 horas de uma segunda. Me perguntaram, você consegue estar amanhã, 14 horas em Campinas? 3 dias de curso, na verdade. Não foi nenhuma palestra, foi cursos. E aí eu falei, consigo. E no dia seguinte, estava 14 horas em Campinas, dando 3 dias de cursos de marketing político digital. Eu amo viajar. E aí, o Kael, que é meu filho, é super meu companheiro de viagens. Nota 4,77 no Uber. E essa deusa no Tinder, onde eu, obviamente, não pego ninguém. Eu só conheci o pai do meu filho lá. E aí eu fico aí como pesquisa de campo, pra gente não cair em golpe, né? Porque... Bom... E aí eu sempre acho importante trazer uma frase que me marca. E a última vez que eu palestrei aqui na Campus Party, eu tive o prazer de ver uma palestra do Bruce Dixon. E ele tem uma frase muito interessante que é: a vida é muito curta para fazer coisas que você não ama. E eu trago isso muito para a minha vida. Hoje eu faço o que eu amo, eu trabalho com o que eu amo e faço tudo o que eu gosto. E aí eu vou entrar em alguns números e dados de crescimento do mercado gamer durante a pandemia. Bom, foi uma pesquisa da Visa que eles fizeram um levantamento, onde eles descobriram que as transações financeiras feitas nas principais plataformas e consoles de jogos cresceram 140% em 2020, comparando com o ano de 2019. É óbvio, né, gente? Todo mundo em casa, todo mundo sem fazer nada. O que o pessoal começou a fazer? Uma galera começou a beber, a gente viu que teve crescimento também no número de gente bebendo, mas uma galera preferiu jogar. Então, teve-se um crescimento bem grande de pessoas jogando. 50% de aumento na venda de periféricos no Brasil. Hoje eu estava conversando... Eu tomo café quase todos os dias no mesmo lugar, em Águas Claras. E estava conversando com um rapaz que me atende lá, e ele falou que tem uma loja de periféricos. E ele falou que percebeu que durante a pandemia isso cresceu muito. Então, houve um crescimento de 50% na venda de todos os periféricos, seja headset, cadeira, mousepad. E na América Latina foi um crescimento de 107%. 10 milhões de novos jogadores.
De acordo com a consultora chinesa Tencent, o universo de jogos ganhou 2,7 bilhões de novos jogadores no mundo e 10 milhões de novos jogadores no Brasil, só em 2020. O crescimento do mercado em 2020 superou cinema e esporte juntos. Então, com a produção parada, falta de matéria-prima, cresceu-se muito o mercado de jogos digitais. Ele teve um crescimento de 25% na receita. 41,6% dos brasileiros preferem jogar no smartphone. Então, hoje, de acordo com a pesquisa Game Brasil, a maioria dos brasileiros prefere jogar no smartphone. Tem a facilidade muito grande de você poder jogar onde você quiser. Se você quiser estar sentado aqui jogando. Então, tem essa facilidade, diferente do console, do PC, apesar de ser bem melhor, né? Bom, jogadores que usam o celular passam mais tempo nessa atividade. Cerca de 40,8% do público afirma jogar todos os dias. Nos consoles, essa porcentagem é de 15%, enquanto nos computadores, 19,6%. Multitarefa e multitela. O perfil do gamer, ele geralmente é um perfil muito variado, mas ele é um cara que acaba sendo multitarefa e multitela. Hoje, conversando ainda com um rapaz que me atende no café onde eu vou, ele estava me comentando, ele falou, os meus primos, eles ficam no celular, computador e no console ao mesmo tempo. Então, hoje, ele é multitela. E a gente vê um crescimento não só no consumo de jogos, mas a gente vê um crescimento, por exemplo, de partidas virtuais via streaming. Segundo o levantamento dos Estados Unidos, ele cresceu mais de 30% após o início da quarentena. Assim como o número de views de apresentações relacionadas aos cenários games no YouTube. Isso tem crescido significativamente. 82% dos jogadores brasileiros têm até 2 filhos. Com a pandemia, o que começou a acontecer? Os pais que estavam em casa com os filhos começaram a ter esse envolvimento maior com os filhos. Eles começaram a jogar com os filhos. Então, a gente vê aqui que houve um aumento de 13,1 pontos percentuais. Eles começaram a... Onde você vai? Bom, quem é o gamer? E aí eu vou trazer 3 perfis de jogadores para vocês. O primeiro é o perfil do jogador de smartphone. Então, por exemplo, o jogador de smartphone, 62,2% são mulheres, 54% se consideram casual gamers, 24% têm entre 20 e 24 anos, 82,3% usam Android, 59,2% já baixaram um jogo depois de uma propaganda publicitária, 52,6% já baixaram um jogo por conta de stream de youtuber e 90% conhece a marca Samsung. Eu sou esse tipo de jogadora. Antes de ser mãe, eu jogava muito jogo de celular. Era muito meu passatempo. Quem já foi mãe sabe, você tem uma vontade danada de ir no banheiro toda hora. Então, eu acordava de madrugada e, às vezes, não conseguia dormir. Pegava o celular e começava a jogar. Esse aqui é meu perfil de jogadora. E aí a gente tem o perfil do jogador de console. 61,9% são homens, 72% se consideram hardcore games, 20,8% tem entre 30 e 34 anos, 30% usam a plataforma em outras atividades além de jogar, ou seja, eles são multiplataformas. 41,4% compram jogos em lojas de varejo, 32,4% compram jogos novos de 3 a 2 meses após o lançamento e 21,8% os jogos preferidos estão na plataforma. E aí, nós temos o perfil do jogador de computador, que são também, em sua maioria, homens. 73% são hardcore games. 29,6% entre 20 e 24. 67,3% conhece os computadores da Asus. 66,5% conhece os monitores da Samsung. 79,9% considera importante como componente a placa de vídeo. E 53,5% consideram como vantagem o PC para customização. Geralmente é aquele perfil que costuma usar o seu próprio PC, né? E aí, eu vou mostrar um pouco do que é o metaverso, né? Então, o metaverso, antes de falar para vocês, eu vou mostrar esse case para vocês do iFood, onde ele se instalou no metaverso.
Eu não sei. É só apertar aqui? Pilão no QG, quando recebi um chamado muito estranho. Cidade Alta? Oxi, onde fica isso? Mas aí, o soldado me conquistou. Só que no meio do caminho as coisas mudaram. Entrei numa rua e saí num jogo. Num jogo, maluco, você acredita? Vou te falar que é muita coisa igual. Tem até nosso QG. Aí, beleza? E levar um botão pra viagem. Aquele aqui? Sou eu, Novato. Tá bom, falando sério, irmão. Bem legal a lanchonete de vocês, eu nem conhecia. A gente tá expandindo, né? Oi, puxa, a gente tá fazendo entregas em cidades que a gente nem imaginava. Vai, Novato, você não vai balançar o Paraná. Pode deixar. Dia louco, você acredita? Entrei em Cidade Alta, peguei uma entrega e mandei pra tudo real. Esse pedido tem história pra contar. Moça, você que fez pra tudo certinho? Tá tudo certo. Só não esquece o joinha. O iFood chegou no Cidade Alta. E agora o Avalanche chega na sua casa. Pra sua fome de game. Alguém aqui joga GTA? Então, o iFood, ele fez... A gente teve esse case onde ele cria um iFood em Cidade Alta, que é uma cidade do GTA. E aí a gente vê uma empresa se colocando no metaverso. Então, isso daí, na verdade, é um novo nome para alguma coisa, para o que a gente já escuta há muito tempo, que é a realidade virtual. Mas o que vai acontecer diferente aqui é que a gente vai estar completamente imerso. Eu, por exemplo, outro dia, eu presto consultoria para uma empresa e eles falaram: a gente quer instalar um programa no seu computador. Aí, quando eu vi, eu criei um holograma meu e eu posso ir para o meu trabalho com esse holograma na minha casa. Eu falei, gente, que coisa louca. Mas esse é o metaverso. Eu não estou conseguindo passar. Então, na verdade, ele é um universo em realidade virtual que é completamente imersivo. Então, o Mark Zuckerberg começou a falar sobre isso, e aí tem se falado muito sobre isso. E as empresas que saíram à frente, óbvio, são os produtores de game, Fortnite e Roblox. Eles criaram locais digitais para socializar e se inserirem no metaverso. Agora eles estão fundindo jogos, fazendo evento e transmitindo filmes dentro da sua plataforma e lucrando com isso. Então, hoje, o metaverso, ele vai ser, além dessa realidade virtual que a gente sempre escutou falar, completamente imersivo. E aí, a Bloomberg Intelligence, que é uma empresa especializada em análise de dados para tomadas de decisões de investimento, ela estima uma oportunidade de mercado para o metaverso atingir 800 bilhões de dólares até 2024. Por quê? Porque as pessoas começaram a criar tudo para dentro do metaverso, tá? Bom, e aí, eu com a minha veia jornalística gosto de sempre trazer um personagem para dentro das minhas palestras, e eu trouxe o Felipe BT. Ele é um amigo meu de infância, e quando eu decidi fazer, hoje eu liguei para ele e falei, cara, eu quero falar de você na minha palestra, que eu vou falar sobre games. Não é todo mundo que conhece ele é um jogador de PC. Então, o Felipe BT, ele
Como eu falei, ele era meu amigo de infância. E uma das vezes que eu encontrei com ele, ele falou: Danuta, quem me inseriu nesse universo de jogos foi você. Gente, eu revelei minha idade quando eu mostrei meu perfil no Tinder, né? Então eu não tenho a idade da maioria de vocês. O Felipe me falou que eu ensinei ele a jogar quando a gente jogava Carmen Sandiego, que eu acho que nem vocês vão saber o que é. E aí, o que aconteceu? Ele jogou pela vida inteira. E por alguns anos ele parou de jogar, estudou para concurso, como a maioria dos brasileiros, e passou nesse concurso. Ele é da Polícia Rodoviária Federal. E aí, em meio à pandemia, uns amigos dele começaram a jogar e ele decidiu voltar a jogar também. Ele foi apadrinhado por um outro gamer e aí começou a crescer muito. Hoje o Felipe tem 340 mil seguidores no Twitch, que é um streaming de jogos. E hoje eu liguei para ele e falei: vou contar a sua história, me manda um áudio. O Felipe pediu uma licença do trabalho e ele passeia pelo mundo inteiro. Neste momento ele está em Las Vegas passeando, porque ele ganha muito dinheiro para isso, jogando. E aí, vamos falar da parte que muito me interessa, que é o mercado de anúncios para jogos. Por que muito me interessa? Igual eu falei no início. Eu vejo um crescimento muito grande e percebo que as pessoas ainda têm muito medo de anunciar nesse universo. E aí eu trouxe alguns dados, que é mais da metade das pessoas que jogam realizam compras no aplicativo enquanto jogam. Essa atividade aumenta dos usuários entre 25 e 34 anos. Então a gente vai pensar, uma galera mais nova. Não, não é. Então 55% realizam compras no aplicativo. 92% escolhem ver anúncios para obter vidas extras, conteúdo dentro dos jogos. Eu fazia muito isso, gente. Sempre vi os conteúdos para ganhar vida extra. Há 8% que paga para obter esse tipo de benefício conteúdo. 3 em 4 pessoas estiveram de acordo com ao menos uma afirmação positiva em anúncios em jogos. E 1 em cada 2 pessoas compram vidas extras e conteúdos dos jogos. Gente, já comprei, tá? Bom, essa foi minha palestra. Eu sou a Danuta. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Então eu vou fazer uma pergunta. Pode ser? Então eu vou fazer uma pergunta. Tá, a gente viu o perfil, né? E a gente viu que a galera realmente assiste o conteúdo que tá ali. Se você colocar um anúncio, é bem provável que ele se interesse pelo seu produto e compre. E aí, como é que as empresas podem usar isso, tipo assim, ao seu favor? No caso, eu como empresa, vou estudar o mercado ou eu vou por algum jogo que tenha sinergia com o que eu estou vendendo? Ou não, qualquer jogo, tá tudo bem? Como é que você vê isso? Então, geralmente tem as empresas que representam os jogos. E aí a gente geralmente contrata, pode ser qualquer jogo, você define o seu público. Então, no momento que você define seu público, você vai atingir apenas aquele público. Dá pra gente divulgar em jogos até pelo Google. Você seleciona esse posicionamento dentro do Google e você vai conseguir anunciar apenas em jogos. E definindo seu público. Então, no caso, recai naquela coisa da segmentação. E no caso, o jogo vende a informação de quem está ali e a empresa, no caso, compra aquele público. Isso, o anúncio para aquele público. O anúncio para aquele público. Então, obrigada, tá? De nada, obrigada. Calma, gente. Ai, tem mais perguntas. Deixa eu aproveitar, né? Opa. Eu peguei um pouquinho no final, então não sei se você falou um pouco sobre isso, mas só para microfonia. Mas queria saber se você às vezes já viu, já teve alguma experiência, se já está começando alguma coisa dessa parte de anúncio de publicidade relacionada especificamente ao segmento de games NFT. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito? Tem alguma experiência para contar para a gente? Não, na verdade ainda não ouvi falar. Foi uma das coisas que eu conversei com um amigo meu antes da palestra, que joga pra caramba, e ele falou: Danuta, não tem ainda. Aí eu falei: mas com certeza no futuro deve ter, porque cresce muito a questão dos anúncios. E ele acaba chegando em todos os lugares. Por exemplo, um tipo de anúncio que eu uso muito é o Push Notification. Ele só serve para Android, mas já me disseram que está sendo desenvolvido para Apple também.
Mais alguma, pessoal? Não. Muito obrigada, Danuta. Tem 1 minuto. Tem 5 minutos? Tenho. Gente, queria pedir para tirar uma foto com vocês. Se vocês puderem se juntar aqui, só para eu tirar uma foto aqui, agradeço pra caramba. Ou você quer tipo selfie? Eu quero tipo moderna. Com xodori. 1, 2, 3 e...